A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a você e a sua família. Seja muito bem-vindo em nosso canal Escola Bíblica. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e venho através deste vídeo lhe oferecer subsídios da Escola Bíblica Dominical. Se você está aqui pela primeira vez em nosso canal, seja um inscrito, porque toda semana estamos postando aulas aí da Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, meus irmãos, nós vamos estudar a lição de número 2, que tem por título A atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Nós estamos estudando o tema geral, o verdadeiro pentecostalismo. Se estamos estudando o verdadeiro, é porque existe o falso. E nós entendemos que vamos aprender muito neste trimestre para combatermos o falso movimento pentecostal que tem surgido aí até mesmo em nossos meios. Então, vamos tomar muito cuidado mediante a palavra do Senhor, as Escrituras Sagradas. O textuário desta lição nos diz: Assim, pois, as igrejas em toda a Judeia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Atos capítulo 9, versículo 31. Verdade prática. A atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. Meus irmãos, a leitura bíblica em classe desta lição se encontra em João capítulo 16, versículos 7 ao 13. Eu não vou ler para ganharmos tempo, mas é claro, você deve ler aí em sua casa para que você possa chegar no domingo pela manhã bem afiado, na verdade. A introdução nos diz: Aprendemos na lição passada quem é o Espírito Santo e agora vamos estudar sobre a ação dele no processo da salvação da humanidade e na edificação dos crentes. Jesus disse que não nos deixariam órfãos quando se referiu ao Consolador que está nos crentes. Vivemos essa experiência do Espírito no dia a dia. Meus irmãos, esta é a proposta desta lição a ser estudada aí nesta semana. A atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Sim, meus irmãos, o Espírito Santo, ele age ali no plano da salvação. É o desejo de Deus que todas as pessoas sejam salvas. E é esse o papel do Espírito Santo hoje. Revelar o Cristo às pessoas. Convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Então, este tempo em que nós estamos vivendo a dispensação da graça. Também muitos dizem a dispensação do Espírito, porque na verdade é isso mesmo. Quando Noé estava ali na arca, a Bíblia diz que ele soltou a pomba pela primeira vez e ela foi e voltou, pois não achou repouso para a planta dos seus pés. Pela segunda vez, Noé mais uma vez solta a pomba da arca e ela foi e voltou agora com um galho de oliveira no seu bico. E passado mais 7 dias, Noé pela terceira vez solta a pomba da arca e ela foi e não voltou mais. Isso se refere aos 3 períodos do Espírito Santo. Nós, a Igreja do Senhor Jesus na terra, estamos vivendo este terceiro período do Espírito Santo, em que ele foi enviado do céu para a terra. E ele não mais voltou para a terra, pois ele está aqui com a sua igreja, agindo na igreja e também no mundo. Mas vai chegar um dia em que ele será tirado da terra, mas esse dia será no arrebatamento da igreja. Mas enquanto o Espírito Santo está aqui, meus irmãos, na terra, ele está operando, ele está trabalhando, ele está convencendo homens e mulheres a esse plano maravilhoso que é a salvação das pessoas. Amém? Então nós vamos aprender muito, meus irmãos, com esta lição. Tópico de número 1.
o Espírito Santo como promessa. Número 1, a promessa messiânica. Meus irmãos, nós temos aí a promessa messiânica, ou seja, a promessa do envio do Messias, do Cristo que nós conhecemos hoje. E essa promessa começa ali em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E ela vai caminhando por toda a Bíblia até ela se concretizar no Evangelho ali de Mateus, Marcos, Lucas, onde eles narram o nascimento de Cristo, quando Deus envia o Messias no ventre de uma mulher chamada Maria. Nós sabemos que Cristo, ele se manifestou pelo poder do Espírito Santo. Mas o Messias, meus irmãos, era uma promessa viva no Antigo Testamento. Nós temos aí várias referências, vários versículos falando acerca dessa promessa que se cumpriu verdadeiramente. O capítulo 61 de Isaías é um texto bastante claro, onde Jesus ali ele se assenta para ler um livro e ele lê exatamente aquilo que estava se referindo à sua pessoa. Então, meus irmãos, veja o que diz Isaías, capítulo 61, verso de número 1. Você pode estar lendo aí também em sala de aula, amém? É um texto bastante importante. Isaías 61, verso 1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para proclamar boas novas aos aflitos, enviou-me a restaurar os quebrantados de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Então aqui, meus irmãos, se cumpriu, essa promessa messiânica quando Jesus ali ele leu o livro de Isaías, capítulo 61, verso 1, que estava se referindo a ele mesmo. Então nós temos aí várias referências acerca disso. Amém? Número 2. Na antiga aliança, há uma diferença da atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecostes. Sim, meus irmãos, há uma diferença muito grande. Como que nós sabemos hoje que uma pessoa é cristã? Você pode dizer pelos frutos? Sim. Pelo caráter? Sim. Pelas boas obras? Sim. Mas o principal é se esta pessoa tem o Espírito Santo. Só pode ter o Espírito Santo na sua vida quem é cristão verdadeiramente. Então, essa é a maior prova de que uma pessoa é cristã, quando o Espírito de Deus habita nela, quando ela confessa o Senhor Jesus como Salvador da sua alma, automaticamente o Espírito Santo vem habitar nela. Ela se torna agora morada, templo do Espírito Santo. Então essa pessoa é cristã. Mas no Antigo Testamento não era assim. As pessoas que serviam a Deus não tinham o Espírito Santo de Deus como nós temos hoje. Porque antes de Pentecostes, o Espírito Santo vinha e voltava. Ele estava sobre as pessoas. Como foi no caso de Davi, no caso de Gideão, no caso de Sansão, até mesmo no caso de Saul, quando ele era um rei, quando ele servia a Deus, antes dele desobedecer às ordens do Senhor, o Espírito de Deus estava em Saul. Mas ele poderia sair e ir para outra pessoa. Então, essa é a diferença, meus irmãos, do Espírito Santo aí no Antigo Testamento. Hoje não, hoje ele habita em cada um de nós. Número 3. A promessa do Consolador. A vinda do Consolador estava associada à volta de Jesus ao céu. Convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Meus irmãos, assim como há várias promessas do envio do Messias, existe também várias promessas
do envio do Consolador, do Espírito Santo, do Paracletos. Sim, nós temos aí várias promessas, tanto no Antigo Testamento, como até mesmo nas palavras de Jesus em João, capítulo 14 e capítulo 16. Jesus dizendo que ele enviaria o Consolador, o outro Consolador. Este outro Consolador não quer dizer que ele seja diferente. Esse outro Consolador quer dizer da mesma substância, da mesma qualidade. Então, Jesus é o primeiro Consolador, o Espírito Santo é o segundo, o outro Consolador. Então, assim como Jesus consolava as pessoas, curando elas, salvando elas, libertando elas de espíritos malignos, da mesma forma o Espírito Santo hoje. Ele cura as pessoas, ele liberta as pessoas de espíritos malignos e ele salva também, porque ele é o outro Consolador, da mesma espécie, da mesma qualidade. Então, da mesma substância. Ele não é um Consolador diferente. Amém? Ele apenas veio para dar continuidade no mesmo trabalho que Cristo vinha fazendo nos evangelhos. Meus irmãos, então nós temos aí essa promessa do envio do Consolador, que é o Espírito Santo. Jesus diz: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Era necessário que Cristo fosse ao céu, porque era exatamente ele que iria interceder ao Pai para que o Pai enviasse o Espírito Santo. Então, o envio do Espírito Santo à igreja foi da parte do Pai e do Filho. Muitos dizem que foi somente da parte do Pai. O Espírito veio da parte do Pai por intermédio do Filho. Então foram dois agentes, o Pai e o Filho, no envio do Espírito Santo à terra. Amém? Vamos aqui para o tópico 2. O Espírito Santo consola e ensina. Número 1. O Consolador. A ideia de Paracletos é de alguém chamado para estar ao lado para ajudar. Então essa é a expressão aí no grego, Paracletos, é de um advogado, de um consolador, alguém chamado para estar ao lado para ajudar. O Espírito Santo de Deus é o outro Consolador, que está do nosso lado para nos ajudar. Existem pessoas que passam por crises, e da mesma forma cristãos também passam por crises. Às vezes o ímpio ele tira sua própria vida, ele entra em depressão, ele se desespera, desestabiliza. Mas o cristão não é assim, ele não tira sua própria vida, ele não entra em depressão. Por quê? Porque ele tem o Consolador ao seu lado, que é o Espírito Santo de Deus. Ele está com a igreja. O Espírito Santo não foi dado ao mundo. O Espírito Santo foi dado à igreja. Então ele é o nosso advogado, ele é o nosso consolador, que está do nosso lado em momentos difíceis para nos ajudar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então essa é a função do outro Consolador, que é o Espírito Santo de Deus. É interessante, meus irmãos, que quando Jesus ele ia partir, a Bíblia diz que os discípulos se entristeceram, porque Jesus é um Consolador. Jesus estava ali do lado deles, sempre o consolando, dando uma palavra de incentivo, de ânimo, curando os enfermos, restaurando os cativos. E eles se entristeceram porque eles achavam que eles iam perder isso. E Jesus disse: não entristeça o vosso coração. Eu vou adiante do Pai e vou pedir a Ele para que Ele envie o outro Consolador. Se eu não for, Ele não virá. Então é necessário que eu vá para que Ele seja enviado. E quando o Espírito Santo veio, meus irmãos, Ele veio para consolar as pessoas,
Leia o livro de Atos dos Apóstolos e você vai ver as obras que o Espírito Santo fazia por intermédio dos apóstolos. Ele verdadeiramente é o nosso Consolador. Número 2, ensinador. Jesus disse que o Pai ensina. O ensino era parte do ministério de Jesus, de modo que essa tarefa é parte também da atuação do Espírito Santo. Então veja, meus irmãos, como nós servimos a um Deus trino e uno. A um Deus manifesto em 3 pessoas. As 3 pessoas são iguais em poder, em honra, em glória, em majestade. A Bíblia diz em João, capítulo 6, versículo 45, que o Pai ensina. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 4, versículo 23, que o Filho também ensina. E a Bíblia diz também, meus irmãos, em João, capítulo 14, versículo 26, que o Espírito Santo também, ele ensina. Aleluia! Então, nós temos aí o Espírito Santo para nos ensinar. Ele é um grande mestre. O Espírito Santo é um professor que ensina as pessoas. De modo que esta tarefa é parte também da atuação do Espírito Santo. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, o Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas. O Espírito nos ensina a compreender as Escrituras para a evangelização. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. Porque existem muitas pessoas que não interpretam bem o livro de Apocalipse, que é um livro escatológico, que falam acerca do final dos tempos. A gente vê tanta aberração. Sabe por quê? Porque essas pessoas não têm a ajuda do Espírito Santo para ensiná-las, para revelar a elas os mistérios do livro de Apocalipse. Existem pessoas que acham que a igreja vai passar pela grande tribulação. Essas pessoas não têm a ajuda do Espírito Santo para ensinar. Existem pessoas que creem que Jesus não vai voltar mais. Sim, existem pessoas que creem em cada aberração é porque não tem o Espírito Santo como mestre para ensinar a eles. Aleluia! Nós precisamos do Espírito Santo para interpretar bem as Escrituras. Amém? Número 3. O ajudador. Ajudador, de fato, o Espírito Santo nos ajuda na vida diária. Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Meus irmãos, o Espírito Santo também é ajudador da sua igreja, principalmente daqueles que estão fracos, daqueles que estão sem direção, daqueles que estão sem rumo. O Espírito Santo, ele nos ajuda diariamente. Sim, existem momentos em que estamos tão fracos que precisamos de uma ajuda, não é verdade? E o Espírito Santo de Deus está ali para nos levantar, para nos dar força, para nos dar ânimo, para nos ajudar a caminhada. Porque a caminhada é grande e a vitória do cristão não é no meio da caminhada, é no final. E o diabo sabe muito bem disso, ele nos ataca a todo momento. E às vezes nós calambiamos, tropeçamos e até caímos. Mas vem o Espírito Santo de Deus e nos ajuda, nos dá ânimo, nos levanta a caminhar novamente, porque Ele é o nosso ajudador. Sim, diariamente o Espírito Santo ele está nos ajudando. Vamos aqui para o tópico de número 3. O Espírito Santo reprova e convence o mundo. Meus irmãos, o Espírito Santo convence o mundo do pecado, primeiramente. Porque a Bíblia diz que ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo.
Então, em primeiro lugar, nós temos aqui o Espírito Santo convencendo o mundo do pecado. É isso que ele quer, convencer as pessoas. É isso que o Espírito Santo faz. Ele revela o Cristo às pessoas, para que essas pessoas venham aceitar a Cristo em suas vidas. Porque a graça, ela não é irresistível, como os calvinistas falam. Nós assembleianos, que somos mais para o lado arminiano, cremos que a graça é irresistível. Existem muitas pessoas que não querem aceitar o convencimento do Espírito Santo. Existem pessoas que resistem ao Espírito Santo. É por isso que muitas pessoas estão morrendo sem Cristo e indo para o inferno, porque o Espírito Santo está aí para convencer a todas as pessoas. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas para salvar. Ele quer salvar a todos. Mas existem pessoas que resistem a esta graça, que resistem ao convencimento do Espírito Santo. Sim, Jesus disse, meus irmãos, que o Espírito Santo veio para convencer o mundo do pecado e não pecados. Não está no plural, está no singular. Por quê? Porque logo Jesus vai dizer que pecado é esse. Veja, olha o que diz o versículo 9. Do pecado, porque não crê em mim. Esse pecado é o pecado da incredulidade. O Espírito Santo veio para convencer as pessoas desse pecado. Não é pecados, é um só pecado, o pecado da incredulidade. Porque as pessoas, para serem salvas, precisam crer em Jesus Cristo em seu coração, que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu e ressuscitou, e confessar com os seus lábios o Senhor Jesus, para serem salvas. Então, primeiramente, o Espírito Santo convence o mundo do pecado. Do pecado, porque não crê em mim. Antes mesmo que alguém cometa alguma coisa, Jesus havia dito que tal pessoa já estava condenada. Então, as pessoas que não creem em Jesus Cristo, automaticamente já estão condenadas. Mas o Espírito Santo está a todo momento convencendo aí as pessoas. Número 2, o Espírito Santo convence o mundo da justiça. A justiça que o Espírito Santo convence o mundo é a justiça impecável de Cristo. É por meio do Espírito que todos nós chegamos à convicção de que necessitamos da salvação. O Consolador nos leva a Jesus, nosso advogado. Então, meus irmãos, essa questão em que o Espírito Santo de Deus convence o mundo também da justiça, se refere à justiça impecável de Cristo. João, capítulo 8, versículo 46. Então, aí, esse é o papel do Espírito Santo. E, por último, o Espírito Santo convence o mundo do juízo. Isso é pouco falado nas igrejas, entre nós, que o Espírito Santo também, ele convence o mundo do juízo. Jesus disse ainda, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O príncipe deste mundo é uma referência a Satanás, derrotado com a vitória de Cristo no Calvário. O Espírito Santo convence o mundo do juízo, ou seja, trata-se de um julgamento. Que julgamento? Nossos pecados foram julgados em Cristo na cruz. E Satanás perdeu as multidões do mundo que vieram a Jesus pela ação do Espírito Santo. Mas esse julgamento se refere ao mesmo tempo ao julgamento de Satanás, que já começou e será consumado na consumação dos séculos. Esse juízo é uma referência ao julgamento de nossos pecados na cruz do Calvário e, ao mesmo tempo, ao julgamento de Satanás, que já foi vencido por Jesus, da sua morte e ressurreição. Aleluia. Então, meus irmãos,
O Espírito Santo também convence o mundo do juízo, que estão em dois sentidos aí. Se refere a Satanás e também se refere ao julgamento de nossos pecados na cruz do Calvário. Então esse aí é o papel muito importante do Espírito Santo no plano da redenção. Ele conta conosco, com a sua igreja, para que nós venhamos evangelizar através de palavras e também através de ação. Com o nosso bom testemunho, devemos evangelizar falando e também em silêncio. Devemos evangelizar com a nossa família, porque a família é um grande meio de evangelização. E também devemos tomar cuidado, porque ela pode ser um grande meio de escândalo. Então, vamos evangelizar as pessoas para que o Espírito Santo de Deus convença elas. O nosso papel é evangelizar, pregar o Evangelho, ensinar a palavra. E o papel do Espírito Santo é de convencer. Nós não vamos conseguir convencer ninguém. Amém? Porque somos seres humanos ilimitados. Ou seja, limitados, melhor dizendo. Mas o Espírito Santo não, ele é ilimitado. Ele pode ir aonde não podemos ir. Ele vê além da curva. Então, que nós, igreja, façamos a nossa parte, porque o Espírito Santo atua no plano da redenção. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.